Boa noite a todos. E estamos aqui em mais uma live no Simplifique com a TCD, onde nós fazemos todas as terças-feiras, às 8 horas da noite. E nós estamos aqui hoje no Simplifique com a TCD, onde nós vamos conversar sobre o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. Temos algumas informações que eu cheguei a algumas conclusões sobre eles e eu vou comentar com vocês. Essa live vai ficar gravada para quem quiser anotar alguma coisa, porque é bem complexa, tá? O sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático são partes do sistema nervoso autônomo, SMA, e têm funções opostas, mas complementares. O sistema nervoso simpático é responsável pela resposta da luta ou fuga, num susto, por exemplo. Enquanto o sistema nervoso parasimpático controla o corpo durante o repouso. Qual o papel do sistema nervoso simpático e o parasimpático nas emoções? Boa noite a todos que estão entrando. Nós temos o sistema nervoso simpático que nos deixa preparados para a ação, que é a hora que te dá o susto, que gera adrenalina. E o sistema nervoso parasimpático, que funciona como um interruptor de desligamento desse primeiro mecanismo voluntário. Aí, depois que passa o susto e que você descarregou a adrenalina, aí entra o sistema nervoso parasimpático para acalmar. O sistema nervoso simpático prepara o corpo para a ação, aumenta a frequência cardíaca e a pressão sanguínea, dilata as pupilas, redireciona o fluxo sanguíneo para o cérebro, coração e músculos, aumenta a sudorese e causa arrepios. Vamos lá, só um pouquinho. O sistema nervoso parasimpático acalma o organismo após situações de estresse, em que quem ocasionou o simpático. Desacelera os batimentos cardíacos, baixa a adrenalina e o açúcar no sangue, conserva a energia do organismo, controla a respiração, o sistema excretor, sistema cardiovascular e o da digestão. O equilíbrio entre os dois sistemas mantém um ambiente interno estável no corpo. O sistema nervoso, nós vamos falar agora um pouquinho sobre o sistema nervoso simpático. É uma parte do sistema nervoso autônomo que controla funções involuntárias do corpo, como a frequência cardíaca, a respiração e a digestão. O sistema nervoso simpático é ativado em situações de estresse, como quando o corpo precisa se preparar para uma ação ou para a sobrevivência, por exemplo, um assalto. Funções: aumenta a frequência cardíaca, constringe os vasos sanguíneos periféricos, libera adrenalina na corrente sanguínea, inibe o movimento normal dos intestinos. Lembram que eu falei na live de quinta-feira que eu adoro colocar o parasimpático para o intestino? Aumenta o tônus
motor dos músculos, tá? Então, eu achei muito, muito interessante falar sobre os dois. Componentes do sistema nervoso simpático. Fibras nervosas ao longo da medula espinhal, agrupamento de células nervosas nos gânglios, células nervosas semelhantes a das glândulas suprarrenais, e os neurotransmissores do sistema nervoso simpático é a acetilcolina, que atua nas fibras pré-ganglionares, e a noradrenalina atua nas fibras pós-ganglionares. Sistema nervoso parasimpático. Nós falamos um pouquinho do simpático e agora nós vamos falar um pouquinho do parasimpático. É uma parte do sistema nervoso autônomo que é responsável por ações de repouso e a tranquilidade na digestão. Ele é ativado em situações de calma, como a alimentação, repouso ou saciedade. O sistema parasimpático é antagonista do sistema nervoso simpático, que aumenta o risco cardíaco no sistema nervoso simpático. Algumas ações do sistema parasimpático são diminuir a frequência cardíaca, enquanto o outro é o oposto, diminuir a pressão arterial, enquanto o outro sobe, diminuir a adrenalina e o açúcar no sangue, estimular a digestão, porque o outro vai acentuar a adrenalina e acentuar o açúcar no sangue, estimula a digestão, estimula a secreção gastrointestinal e estimula controlar, e ele também controla a ereção, o sistema nervoso parasimpático. E ele elimina as excreções, que eu acabei de falar. Os neurônios parasimpáticos estão localizados no tronco cerebral e na medula sacral. O sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático são divisões do sistema nervoso autônomo, SMA, que têm efeitos opostos em muitos órgãos. Alguns exemplos do sistema nervoso simpático e parasimpático juntos. Coração. O sistema nervoso simpático aumenta os batimentos cardíacos enquanto o parasimpático diminui, que eu já tinha falado para vocês. A pressão arterial também já falei, aumenta no simpático enquanto diminui no parasimpático. A respiração aumenta a frequência respiratória no simpático, enquanto a frequência respiratória no parasimpático diminui. Glândulas salivares são inervados por ambos os sistemas. Pulmões. O músculo brônquio é inervado por ambos os sistemas também. As vísceras abdominais também são inervadas por ambos os sistemas e os olhos por ambos os sistemas. Então, coração, pressão, respiração e glândulas salivares, até a respiração, um aumenta e outro diminui. Agora, a glândula salivar, o pulmão, as vísceras abdominais e pélvicas e os olhos estão inervados por ambos os sistemas. O sistema nervoso central, o sistema nervoso simpático, prepara o corpo para situações de estresse, emergência, como lutar ou fugir de um assalto, como a gente já tinha falado. E o parasimpático relaxa o corpo ou inibe e desacelera muito dessas funções de alta energia. Alguns exemplos das atividades para ativar o sistema nervoso parasimpático: rezar,
orar, massagem, yoga, tai chi e caminhar. Ok? Eu tenho um resumo onde nós demos para os nossos alunos sobre o sistema nervoso simpático e o parasimpático. Simpático, atenção, é aquele foco. Parasimpático, SNV ou SNA, tranquilizante e relaxante. Como nós já falamos, o sistema nervoso simpático é responsável pelas alterações do organismo em situações de estresse ou emergência. Assim, ele vai deixar o indivíduo em estado de alerta, preparado para as reações de luta ou fuga. E o sistema nervoso parasimpático tem a função de fazer o organismo retornar ao estado de calma em que o indivíduo se encontrava antes da situação estressante. Então, agora eu venho falar para vocês sobre a nossa técnica, né? Onde nós podemos entrar com a TCD, que é a técnica das cordas, tanto para o simpático quanto para o parasimpático. É a medida de onde? Da cabeça. E o que vai mudar nisso é a nossa intenção. A nossa ansiedade ou a nossa depressão, ativar o sistema nervoso parasimpático ou ativar o sistema nervoso simpático. Então, a TCD entra aí, na medida da cabeça. Aurícula. Gente, agora eu vou comentar uma coisa com vocês, que é assim, vai entrar um pouquinho em conflito, mas eu vou falar. Aurículo. O que vocês fazem para abrir um tratamento? Chamei? Rim simpático. Por quê? Porque eu preciso desbloquear, eu preciso que a orelha fique acesa para eu colocar. Ah, então eu abri com chamei, rim simpático, chamei, analgesia, anti-inflamatório, rim, estado de alerta. E o simpático é o estado de alerta. Por quê? A orelha vai chegar e vai dizer assim, opa, tá vindo um tratamento, eu preciso ficar em alerta para ver o que nós vamos colocar na orelha. Então, após um chamei simpático, eu aciono o simpático, que é para deixar em alerta os tratamentos que eu vou colocar na orelha. Para dor, para coluna. Ok? Então, eu estou abrindo. Eu estou deixando a aurículo em alerta. Por que eu falei que vai confundir um pouquinho? Por quê? O primeiro mapa que saiu de aurículo foi o mapa do professor Marcelo, onde eu tenho aqui. Onde foi o primeiro mapa, tá? Que surgiu na aurícula. E quando eu fiz o curso da aurícula há muito tempo atrás, tá? Era Xemém. O Xemém não mudou de nome. Então, Xemém é Xemém. Embora algumas escolas coloquem o Xemém com outro nome. Mas não. O professor Marcelo, o primeiro mapa de aurículo, que foi em meados de 1985 a 1990, conversei com o Vorcaro hoje, que é o filho do professor Marcelo. Foi ele que fez esse mapa aqui, tá?
que é o primeiro mapa, e a primeira aula que eu tive era Xemém, não mudava de nome, tá? Então, o Xemém rim simpático é o Xemém rim simpático. Se o Dr. Vu pega falando o Xemém em outro nome, ele fica louco, que é o meu mestre. Ok? Então, por isso que tem uma escola que diverge o nome do Xemém. E nós temos que manter, porque eu venho do primeiro mapa de aurículo, que é o mapa do professor Marcelo. E o triângulo cibernético é o Xemém rim simpático. Porque eu estou abrindo, eu estou dando ênfase em abrir, opa, lá vem tratamento. A orelha vai dizer assim, lá vem tratamento, vamos ficar acesos pra gente ver o que nós vamos colocar, o que vai colocar na orelha. Por isso que também, eu já falei em uma live, que eu não uso Xemém em crianças, em bebês. Porque é muito forte. Eu começo com o ponto 0. Em crianças e em bebês. Até 4 anos, 3, 4 anos. Ok? Qual é o ponto Xemém da sistêmica? Alguém sabe? Escreve aqui pra mim. É o ponto C7. Que é aqui. Que o Xemém também acalma. É um ponto tranquilizante. Isso, Yasunori. Muito bem, C7. É um ponto que acalma, que tranquiliza. Tá? Um outro ponto que acalma e tranquiliza, mas não se chama Xemém, é o Intang. Agora, no Intang, quando você faz movimento anti-horário, você acalma. Quando você faz movimento horário, você desperta. Isso nós estamos falando com o cristal. Tá? Agora, eu quero um ponto que o meu paciente é muito elétrico. Ele é muito simpático. Ele descarrega adrenalina o dia inteiro. Qual o ponto eu vou usar? O parasimpático. E vocês já viram que aquela pessoa que tem ansiedade, que é elétrico, né? Que descarrega um monte de adrenalina no corpo, vocês sabem que o intestino dessa pessoa é lento, é preso. Por isso que eu adoro colocar o sistema nervoso parasimpático junto com o ponto de constipação. Eu vou acalmar esse paciente e eu já vou fazer funcionar o intestino dele. Professor, o que eu uso na orelha? Todo mundo sabe que eu uso cristal. Mas eu tenho, né, um tratamento, que esse tratamento, gente, eu aperfeiçoei quando eu fiz o curso de aurículo. Porque a professora Linéia usa orelha direita, indiferente se for mulher ou homem, para depressão, isso eu dou no meu curso, todos os meus alunos sabem. E a orelha esquerda, independe se é homem ou mulher, para tratar a ansiedade. E aí, depressão eu vou usar o simpático, né? Que eu preciso levantar essa pessoa. E ansiedade eu vou usar o parasimpático. Só que eu não acabei de ler para vocês que, deixa eu ver aqui, as glândulas salivares, os pulmões, as vísceras abdominais e pélvicas e os olhos, eles são inervados pelos dois. E quando eu fiz o curso de aurículo, gente, quando eu fiz o curso de aurículo há muito tempo atrás, o meu curso de aurículo foram 6 meses. Não é um curso de aurículo no final de semana. E nenhum professor, porque era só o Dr. Vu que dava aurículo no SEATA, ele nunca dava protocolos.
que vocês têm pronto tudo hoje. Quem tinha que fazer os protocolos éramos nós. Ele dava as tarefas no final de semana para a gente fazer em casa e levar os protocolos para ele corrigir. E na minha época não tinha mapa. O Dr. Vu mostrava em aluno por aluno os pontos, estava saindo o mapa do professor Marcelo. Os pontos na orelha, porque na época era agulha, né? Agulha semipermanente ou agulha normal. Ele mostrava os pontos nas orelhas para nós. E aí você tinha que estudar em casa. Eu lembro quando eu fui no ano de 1998. Nós já tínhamos o mapa, porque o Vorcaro falou que foi entre 1990 que ele fez esse mapa. E foi o primeiro. Hoje nós temos um monte de mapa auricular, inclusive do Enomoto, que eu sigo muito. Mas eu me lembro, em 1988, eu fui para São Paulo fazer um curso de acupuntura auricular francesa com Nogier, com o filho do Paul Nogier, que foi quem descobriu a aurícula francesa. Não tinha mapa. Em 1998 não tinha mapa. Eu esbocei durante o curso uma orelha e tudo que o professor falava eu colocava nessa orelha. Eu cheguei em casa e eu fiz um mapa francês, tanto que eu tenho até hoje. Porque tem pontos que eu só fiz com o Rafael Nogier. Então, quando eu fui em 2000 fazer o segundo curso dele, já tinha um mapa o primeiro mapa dele, né? Hoje os mapas franceses são mais detalhados. E, se não me engano, em 2004, ele lançou os mapinhas pequenos da aurícula francesa de cada, por exemplo, só endócrino. A parte endócrina da aurícula francesa é aqui onde tem o endócrino, e o endócrino nosso da chinesa é a hipófise deles. Por exemplo, o pé da chinesa é aqui em cima. O pé da francesa é onde é o útero. E por que essa diferença? Essa diferença é porque quem iniciou a acupuntura auricular não foram os chineses, foram os franceses que iniciaram a acupuntura auricular. Depois, isso em 1950. A acupuntura auricular é de agora, não é de tempo atrás. Depois é que veio quando os chineses descobriram, né, que tinha uma aurícula francesa. Olha, o professor Vorcaro está aqui na minha live. Seja bem-vindo, professor Vorcaro. O pai do professor Vorcaro é que fez esse mapa, né? O primeiro mapa auricular. E aí os chineses foram atrás e fizeram a acupuntura auricular chinesa, né? Então, eu nunca me esqueço, quando eu fiz o curso do professor Vu, o Xemen era Xemen, não é outro nome. Então, por isso que eu falei que eu ia bater em alguma tecla de algum aluno aqui que conhece o Xemen por outro nome, né? E o triângulo cibernético, Xemen, rim simpático, é maravilhoso. É o simpático que tá lá e diz na orelha assim, ó, tá vindo o Xemen, rim simpático. Vamos estar em alerta porque tá vindo o tratamento. Tá? E quem foi que me deu esse mapa para nós fazermos na nossa mesa, porque vocês sabem que nós temos os nossos gráficos,
E os nossos gráficos eram com mesa de orelha, sem marcar nada. E eu não podia pegar uma orelha de algum autor para colocar numa mesa minha sem autorização. E aí o Francisco Vorcaro fez o meu curso e eu pedi autorização para ele e ele me deu autorização de colocar o mapa do Marcelo aqui na mesa, que é maravilhoso. Hoje nós temos muitos mapas, né? Tem, acho que não sei se o Vorcaro tá aqui ainda ou não. Vorcaro, eu ia te perguntar, mas não deu tempo. O mapa da Huang-Ti, ele é depois do Marcelo, né? Vamos ver se ele responde para mim, se ele estiver aqui. Eterna gratidão, porque essas orelhas são maravilhosas. São, né? A Ângela falando aqui também. Eu acho fantástico esse mapa. É o primeiro, né? Para vocês terem ideia, né? Nesse mapa, nós temos, né, o pontinho de A. Sim, ele respondeu. Sim, o da Huang-Ti é depois do mapa do professor Marcelo. Isso. Entende? Então, por exemplo, no mapa do professor Marcelo, nós temos o ponto de asma. E no ponto de um outro professor, se não me engano, do Enomoto, é alergia. Mas, asma, alérgica e alergia. Entende? Então, eu sigo muito esse mapa. Muito. Ah, tá. O Francisco tá falando aqui. E já existia a auriculoterapia chinesa, mas ela era considerada acupuntura energética e não microsistema. Ótimo, Vorcaro. Obrigada de me ajudar na live. O assunto da nossa live hoje, Vorcaro, é sistema simpático e parasimpático. E eu acabei não dando, né, que eu tava comentando, que eu falei para vocês que na minha época de aurículo, né, que eu fiz com o Dr. Vu no SEATA, nós não tínhamos protocolos, né, e o professor Vu, ele mostrava muito na orelha dos alunos, e eram 6 meses de curso de aurículo. E eu lembro que o Dr. Vu pediu num determinado dia no curso, quase no final, pra gente levar um protocolo que a gente ia montar, né, um tratamento que a gente ia montar para o sistema nervoso, para a ansiedade, para a depressão. E eu montei esse que nossos alunos têm, que eu já falei nas lives aqui, né, Xemen, simpático, parasimpático. Lembra que eu falei para vocês aqui que o simpático e o parasimpático tem o pulmão, o olho, ele é junto, né? Então eu montei Xemen, simpático, parasimpático, subcórtex, coração. E aí eu trabalho orelha direita para depressão, esses pontinhos, e orelha esquerda para ansiedade, esses pontinhos. Uso com agulha, posso usar com agulha, né? Quando eu tô com o meu paciente muito ansioso, quando eu tô com o meu paciente muito depressivo. E depois eu termino com o cristal. E esse protocolo, esse tratamento, eu tenho desde 1900 e lá vai pedrada, antiga, quando eu fiz o curso de aurículo. E depois eu parei durante 3 anos para depois começar a fazer acupuntura sistêmica. Eu fiquei trabalhando durante 3 anos só com aurículo, né? E na época não tinha nem semente, eram as agulhas semipermanentes, os rabinhos de porco. Tanto que quando eu cheguei no Nordeste,
uma pessoa falou assim, ai, o rabinho de porco, eu muito... Falei, o que é rabinho de... Ah, é agulha semipermanente, é que aqui no Nordeste que saiu o nome de rabinho de porco. Então, assim, esse tratamento que eu fiz, eu fui muito elogiado pelo Dr. Vu, muito, né? E eu tenho isso direto comigo, esse tratamento. É muito legal para quem quiser experimentar, né? Xemen, simpático, SNV ou parasimpático, subcórtex, tem que ser nessa ordem, e coração, ponto do coração. Depressão tanto faz homem ou mulher, e ansiedade tanto faz homem ou mulher, orelha esquerda, orelha direita, orelha esquerda. Isso é a primeira coisa que nós falamos no nosso curso. E para quem tem cristal e não quiser usar agulha, ou faz com cristal ou faz com semente, com esfera, tá? Porque aqui nós não temos todos os alunos que fizeram o nosso curso de cristal. Pessoal, Vorcaro, te agradeço imensamente de você estar aqui. Eu vou pedir agora para quem quiser fazer alguma pergunta. Pergunta da live de hoje. Por favor, pode fazer. Se tiver algum complemento do simpático e do parasimpático, por favor. A Ângela tá falando aqui que o cristal é maravilhoso. Porque ele é programado, né? E aí ele age nos níveis, nos 4 a 5 níveis de programação. Então, ele vai agir, inclusive, nesse tratamento, protocolo, entre aspas, muito melhor. Não esqueçam, se vocês quiserem, que eu sei que vocês têm problema com o intestino preso, além do ponto de constipação, né, que nós temos aqui, usa o ponto parasimpático. Faltou uma coisa, lembrei. Gostou, Ângela? Beleza, então agora eu vou mostrar para vocês se eu sabia que eu estava esquecendo de alguma coisa. Porque muita gente me pergunta, mas o simpático é o mesmo do parasimpático. Na minha escola, na escola do Dr. Vu, não é. E nem na escola, nem no do Marcelo, tá? Então, vamos fazer aqui o Xemen. Mas eu vou tirar, tá? Aí, existe um macete para vocês acharem o sistema nervoso simpático. Pega aqui, abaixa, e a hora que ele encostar na parede, é o ponto simpático. Então, se eu abaixar aqui, ó. Só que aqui o alfinete é muito grande, né? Tá? E aí, o parasimpático, você vai pegar, vai fazer isso aqui, ó, na coluna, né? Deixa eu pegar, ó. Vai vir aqui no muro, ó, tá? E se eu pegar o lápis, no final lá, ó, esse aqui é mais aberto, essa orelha, é o sistema nervoso parasimpático. Lá dentro, ó. Eu aprendi assim. Funciona maravilhosamente bem, muito bem, tá? Deixa eu ver se eu consigo, se eu tenho alguma, acho que eu tenho uma agulha aqui. É menor? Eu tenho um alfinetinho aqui menor. Não, eu tenho agulha de acupuntura, vai.
vamos fazer, né? Xemém, rim, simpático. O simpático, ele fica um pouco mais para trás do nervo ciático, do ponto do ciático. Ó, a hora que você abaixa, você cai no simpático, tá? Xemém, rim, simpático. E aí, o parasimpático, nós vamos colocar lá no fundo. Então, olha a diferença da agulha no simpático e no parasimpático. Ela vai assim. Tem professores, por exemplo, que usam simpático, não sei se eu não tô enganada, simpático o ponto do simpático em uma orelha, e o ponto, por exemplo, na orelha direita, e o ponto do parasimpático na orelha esquerda, tá? Que é o mesmo simpático. Não, eu aprendi com o Dr. Vu assim. Ok? Acho que nessa posição ficou, com a agulha, ficou bem melhor pra vocês, ó. E aqui, essa orelha, ela é bem aberta, ó. Deixa eu abrir aqui, ó. Vocês vão ver lá dentro, ó. Agora ficou boa a posição, ó. Ok? E vocês sabem que a hora que vocês colocam um cristal, a hora que vocês colocam um cristal, vocês vão falar o nome do ponto, né? Vocês vão falar o nome do ponto. Estou colocando no xemém, estou colocando no simpático, no parasimpático, e o cristal absorve isso, né? Ficou legal assim. Depois eu tiro uma foto para mandar lá para vocês. Simpático, parasimpático, ó. Ficou bom assim, ó. Vou pôr mais pertinho um pouquinho, ó. Para ativar, isso mesmo. Tá? Alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Boa noite para quem eu não cumprimentei. Gratidão, Vorcaro, de você entrar aqui. Muito obrigada. Olha, a explicação do Vorcaro, né, que a auriculoterapia era considerada uma acupuntura energética e não um microsistema. Muito legal. Obrigada, Vorcaro. Obrigada mesmo. Acho que é isso. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu vou depois bater uma foto dessa orelha, que acho que vai ficar melhor para eu colocar nos meus stories lá. Tá? E isso tudo, gente, a gente aprendia assim. O Dr. Vu, ele mostrava, pegava as agulhas e mostrava pra gente assim. A live vai ficar gravada, tá? Vai ficar no YouTube, aqui no Instagram. E se alguém quiser fazer mais alguma pergunta do nosso tema... Se eu dou aula particular, vou dar um pulinho em Ponta Grossa. Pode vir. Ai, meu Deus. Mas tudo isso tá onde, Ângela? No nosso curso de aurículo na plataforma. Tá tudo lá, né?
tá tudo lá. Nosso curso de aurículo tá completo lá na plataforma. Bem explicadinho, as apostilas também tão legais. Ah lá, todo mundo convidando para vir aqui. Podem vir, sem problemas nenhum. Ai, que legal. Então, Rocio, você tá bem pertinho aqui, né? Vai chegar antes. Ai, tá bom. Ah, mas ao vivo é melhor, né? É bem isso mesmo, ao vivo é bem melhor. E para dar essa aula de simpático e parasimpático para vocês, vocês nem imaginam a loucura que foi. Tirando informação de tudo. Porque no nosso curso a gente tem uma pequena informação, né? Então, legal assim que a gente dá melhor. Até tinha coisas aqui que eu nem me lembrava. Tem uma coisa bem interessante, quando eu fiz o curso de aurículo, eu não sei se eu já contei para vocês ou não, mas eu usava um brinco, né? Hoje a minha orelha já tá mais rasgadinha e tal, de ouro, só que era ouro branco. E eu trabalhava muito só na odonto, né? Eu não fazia acupuntura. Então eu trabalhava direto na odontologia, né? Óculos com coisa pequena, né? Dente, coisa pequena. Hoje nós temos uma lupa que fica muito melhor. Antigamente nós não tínhamos. E eu lembro que quando eu fui fazer o curso de aurículo, eu tinha um cansaço muito grande no meu olho, assim. Chegava à noite, eu não conseguia assistir televisão. Embaralhava tudo. E eu ia no oftalmo e nada, e nada, e nada. Quando eu fui fazer o curso de acupuntura, eu comentei isso com o Dr. Vu. Ele fez assim, falou assim, esse brinco do que é? Eu falei, é ouro branco. Ele falou, tira e não usa. Isso no primeiro dia de aula eu não entendia nada, né? Aí depois eu fui entender, né, que o ouro estimula tanto o ouro branco quanto o ouro dourado, né? E o meu ponto tava no ponto do olho. Então, eu usava o brinco direto, eu não tirava. Além de eu trabalhar com o olho o dia inteiro, eu estava estimulando. Gente, foi impressionante. Eu tirei o brinco, eu não tive mais aquela vista cansada, que eu não conseguia assistir televisão, embaralhava tudo. E aí a Liné se apaixonou pela aurícula, né? E olha onde eu tô hoje. Adoro a aurículo. Meus pacientes sabem que eles não saem daqui sem um pontinho, pelo menos, da aurícula. Nem os de odonto. Tá? Ah, o que vocês estão rindo aí? Ah, a professora que temos é muito show. Obrigada. Show mesmo. Ah, posso fazer um tratamento para você. Boa, bora, vamos lá. Podem vir. Tá bom, pessoal. E aí? Então, Ju, excelente pergunta, tá? A bijuteria dourada, ela vai estimular. E a bijuteria clara, ela vai acalmar. Então, mesmo sendo bijuteria dourada, ela vai estimular. Ela vai dar energia. E a prata e a mais clara, a bijuteria mais clara, ela vai ser neutra, tá? Não vai acalmar. A prata acalma, né? Aí, agora vocês imaginam os pacientes da Linéia chegando no consultório com 4, 5 furos aqui no lóbulo da orelha, né? Com brincos de ouro. O que eu falo? Primeira coisa, eu não digo não faça nada.
troque por brinco de prata, porque vai acalmar. Por exemplo, chegam os pacientes, todos os dedos com anel de ouro. Vocês sabem que nós temos microsistema na coriô aqui. Aqui é o coração, aqui é o rim, que é o único dedo que eu consigo colocar um anel de ouro e ficar, é aqui, porque aqui é rim e bexiga. E eu preciso tonificar o rim. Agora, aqui é fígado. E vocês sabem que aqui a gente não pode usar anel nenhum. Por quê? Façam o meu curso de coriô que vocês vão entender. Porque eu travo todos os meridianos. E os meridianos começam por onde? Madeira. E a madeira na coriô tá aqui. Se eu colocar um anel aqui, eu travo e a energia não passa para nenhum dos dedos. Claro que se você vai num casamento, se você vai numa festa, vai colocar, não tem problema nenhum, mas chega em casa e tira, né? Aí eu nunca me esqueço. Lembram? Há muito tempo atrás, quando minha filha era adolescente, minha filha sempre teve enxaqueca, e saiu aqueles anéis de 3 dedos, que tinha uma correntinha, né? Moda. Punha aqui, punha aqui, punha aqui. E de ouro, ela comprou de ouro. E ela foi numa festa. Gente, eu falei, filha, ela falou, eu sei que não pode colocar anel aqui, mas eu vou porque eu comprei. Tá bom, fígado e vesícula biliar. E o que nós tratamos na enxaqueca? Né? Foi. E eu achei muito estranho, porque ela chegou muito cedo da festa. E ela não falou nada. No dia seguinte, ela me acordou, 6h30 da manhã. Aí, mãe, você pode fazer a acupuntura? Eu tô com enxaqueca. Eu falei, eu só fiz assim. Mãe, o que eu posso fazer? Usa o anel de ouro aqui. Mas aqui, não. Então, assim, tem bastante coisas para contar. Então, a coriô, a aurícula, são microsistemas maravilhosos. Maravilhosos. Que tem uma resposta muito, muito, muito rápida. Muito rápida. Assim como a aurícula. E vocês podem, o nosso curso de coriô, ele é voltado ao nosso autotratamento. Tá? É o nosso autotratamento. Então, eu tenho que colocar uma agulha na coluna, eu vou colocar aqui. Eu preciso me tratar, fazer um aparelho digestivo, eu uso os 23 pontos na mão. É maravilhoso. A resposta é maravilhosa. Né? Então, no nosso curso, nós temos o protocolo dos pontos Mo, nós temos a imunidade, nós temos depressão e ansiedade, que é maravilhoso. Maravilhoso. Né? E na época que eu fiz o curso de coriô, era agulha. Agulha numa mão e moxa na outra. No curso de coriô verdadeiro é assim. E eu fiz o curso de coriô porque Ponta Grossa era muito frio. Não é muito frio. E aí, para tirar roupa no inverno, então eu fiz o curso de coriô. Só que eu tive muita reclamação. Por quê, gente? Porque a agulha dói muito na mão. Né? Então, quando eu fiz o curso de cristal, opa, agora sim, eu vou colocar os cristais numa mão e moxa na outra. E a resposta é maravilhosa, muito melhor que a agulha. Ai, professora, mas você vai lavar a mão 2 horas. Você vai ter que ficar de 1h30 a 2 horas sem lavar as mãos, porque você tá fazendo moxa na mão. Tá? Não vai lavar, vai fazer moxa, vai lavar com água fria. Acabou o teu tratamento. E aí, 2 horas, os cristais já fizeram um efeito.
Ah, Ângela, fiz o curso e tive que comprar prata para usar com aliança. É isso que eu ia falar agora. A Edmilson ficou feliz. Ai, que amor. Gente, esse dedo na Coriô é o dedo do pulmão e do intestino grosso. O que você precisa para funcionar o intestino grosso? Você não precisa acalmar? Você não precisa colocar o parasimpático? E que cor que é a aliança? Dourada. E aí você está estimulando o simpático e teu intestino não vai funcionar. Ai, professora, mas eu não posso tirar a aliança. Faz como a Ângela, compra uma aliança de prata, coloca junto com a de ouro e você neutraliza, você nem tonifica e nem seda. Tá? Olha quanta dica na live de hoje. De simpático e parasimpático. Falando aí. A resposta é rápida. Ah, o Edmilson, que é o marido da Ângela, ele vai na minha. Então tá bom. Ah, quando você fala que sou eu que indico, ele não reclama. Então tá bom. Ai, que bom. A prata equilibra e acalma. A prata equilibra e acalma. Tá? Como se fosse o simpático ouro e o parasimpático a prata. Tá? Isso aí. Ok? Então é isso. Se alguém não quiser falar mais nada, a gente encerra a live. Então tá bom. Pessoal, boa noite. Deus abençoe. Obrigada por vocês estarem aqui comigo. Obrigada mesmo. E até quinta no nosso Café com a TCD. Vai ter alguns outros assuntos que eu percebi durante essa semana, tá bom? Um beijão para vocês, um beijo no coração. Obrigada, Teca. Imagina, obrigada. Um beijo. Ai, que bom que vocês gostaram. Eu tava bem preocupada com essa live de hoje, bem preocupada. Um beijo.